Já que vocês citaram o cinema, né? Bora falar de uma negociação bilionária que acabou de ser fechada agora de manhã e pode transformar a indústria do entretenimento. Vamos com o nosso sincerão, o Josias Teófilo, que eu não sei se ele gostou ou não dessa transação. Já tá aqui com a gente, Josias. Cadê o Josias? Cadê? Ah, apareceu. Olha ele aí com fundo amarelo. Direto de Buenos Aires, eu acabei de receber informação aqui da Helena. Olha que chique. Pois é, eu vim para um festival chamado Ventana Sur, aqui é um festival de negócios do audiovisual, né? E soube dessa notícia com grande tristeza, estou de luto aqui pela compra da Warner Bros. Pela Netflix, uma negociação com um valor tão alto, mas que é uma verdadeira tragédia para o audiovisual. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, o filme Frankenstein, que eu vi lá no Festival de Veneza, foi feito pela Netflix e deveria ter sido lançado em 2.000 cinemas. Ou seja, deveria ter sido um grande lançamento, um diretor importante como Guilherme Del Toro, que ganhou até Oscar. E foi lançado apenas em 400 cinemas, porque foi produzido pela Netflix, e a Netflix só quer saber da assinatura, não quer saber da sobrevivência dos cinemas. Mesmo lucrando com o filme, eles não estão nem aí. Então, isso é lamentável, porque isso pode impactar decisivamente para a decadência das salas de cinema, e eu acho que isso não deveria ser um processo normal. As tecnologias, olha só, tudo bem, as tecnologias, quando elas chegam, elas impactam nas outras tecnologias pré-existentes. Então, quando a televisão chegou na década de 60, os cinemas entraram em crise, as grandes produtoras de cinema, inclusive a Warner Bros., entraram em crise, mas depois tudo se estabilizou, e é preciso que tenha o máximo de diversidade possível de janelas para os filmes, né? E a compra da Warner Bros. É muito ruim, primeiro, porque todo o acervo da Warner Bros., todas as séries, vão para a Netflix, vão ficar tudo num lugar só. E aí a Netflix tem um hábito terrível de encerrar a série pela metade, não dar continuidade, destruir séries por causa do politicamente correto, como a famosa série o House of Cards, né? Com aquele grande ator. Então, isso é péssimo. E para o meio do audiovisual, aqui para quem trabalha com cinema no Brasil, por exemplo, é muito ruim, porque em vez de você ter 5 portas no streaming, diminui uma. Então, você só tem agora, vai direto, por exemplo, tudo que você quiser fazer com a Warner, vai ter que ser tudo na Netflix. Então, eu acho isso péssimo, tá? Olha, eu já tinha alguma ideia de qual seria a sua opinião sobre essa compra bilionária, essa transação que foi feita. Mas, de fato, você conseguiu confirmar isso, né? Inclusive, estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio aqui, nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. O Josias Teófilo está aqui com a gente, falando sobre uma transação bilionária da compra, né, na fusão, na verdade, da Netflix com a Warner Bros. Mano Ferreira. O Josias hoje tá com um cenário meio Almodóvar, né? Um amarelo Almodóvar aí. Agora, do ponto de vista artístico, você acha que pode ser que tenha alguma influência do modo de fazer filme e série da Warner sobre a Netflix, ou a tendência é que a Netflix incorpore tudo e não sobre muito espaço criativo pro pessoal que trabalhava na Warner? Claro, olha, é o seguinte, a centralização, se tratando de arte, qualquer tipo de arte, é péssimo, porque vai ser privilegiado, quanto maior a empresa, mais vai ser privilegiado quem ascende socialmente dentro daquela empresa, em vez de ser privilegiado o mérito artístico. Quem fala muito disso é o Newton Canito, cineasta também, que está sempre falando sobre essa questão de como as grandes empresas premiam a mediocridade, premiam o arrivismo. Então, a pessoa ela tem que dançar de acordo com a música daquela corporação. Quanto menos corporações existirem, pior, diminui a concorrência. Quanto mais corporações existirem, melhor. Então, o cinema precisa de diversidade, e o que está menos acontecendo é a diversidade. Está havendo uma concentração de recursos na mão de burocratas, de empresas que ligam muito para o politicamente correto, que são muito frágeis porque são muito grandes, e aí atendem a grupos que têm essa agenda woke,
né? E, olha, a Warner Bros. É dona da HBO, que produziu as melhores séries da história da televisão. A Que Warner? é Sopranos, Band of Brothers, tantas séries importantes, Game of Thrones, e ainda tem filmes como Harry Potter, até Casablanca foi feito pela Warner Bros., um dos maiores clássicos da história do cinema. Eu amei Casablanca. Então isso tudo vai parar nas mãos da Netflix, ela vai fazer o que ela quiser. Se ela quiser apagar um filme do catálogo, não exibir, por causa de politicamente correto, ela vai fazer isso e acabou, não tem quem possa reclamar. Quer perguntar, Di? Eu quero. Sobre essa questão da cultura woke, José, a gente vê que nos Estados Unidos existe uma certa tendência de baixa a respeito disso. Você acha que isso ainda não chegou no mercado cinematográfico? Esse politicamente correto ainda está influenciando muito nas produções das séries e filmes? Olha, se você vê filmes como Fórmula 1, Top Gun Maverick, parece uma pessoa que acabou de sair de uma doença e está convalescendo, assim, sabe? A doença é o woke. Então, o cinema está aos poucos saindo do woke, está conseguindo se livrar dessa doença. Mas é muito devagar e o motivo do woke é que, como eu falei, a concentração nessas empresas. Então, essas empresas, por sua fragilidade, né? Nassim Taleb falava que as grandes empresas são muito frágeis, então elas têm que ceder aos movimentos sociais. Elas terminam tendo que ceder ao politicamente correto. Eu não acho que, por mais que não tenha um woke assim descarado, eu acho que o politicamente correto vai continuar existindo, porque os motivos do politicamente correto continuam existindo. Então, para vocês terem uma ideia, existem filmes como O Último Tango em Paris, que estão fora de catálogo e não é possível achar em canto nenhum. Tenta aí ver, o desafio aí o espectador, vocês aí da bancada, a procurar e conseguir ver o filme O Último Tango em Paris, que é um dos clássicos mais importantes do cinema, por causa de uma denúncia da atriz, né, que ela fez, e que ela só fez depois que o ator principal e o diretor morreram, né, e por causa disso tiraram o filme de catálogo, o filme não pode mais ser encontrado. A denúncia Entende? é que ela foi estuprada na cena, né? Mas aí a obra tá feita, né? Ela disse que foi estuprada depois que os dois morreram, né? Então, ela disse depois, ela contou essa história, não tem nenhuma comprovação, não foi feito inquérito, não foi feito não tem nenhum inquérito, uma prova concreta de que isso aconteceu, e por causa disso o filme simplesmente é impossível de achar. Quem não sabe, quem não é o bichão de baixar filme na internet, não consegue ver esse filme mais, entendeu? Então é uma coisa gravíssima o que está acontecendo. E eu não vejo sinais de que vai acabar. E essa compra da Warner Bros. Também aumenta essa tendência. Muitos filmes do catálogo provavelmente não vão ser mais exibidos, porque agora vai ser tudo concentrado na Netflix e a Netflix só mostra aquilo que ela quiser mostrar. O Josias falou, se não for o bichão pra baixar, eu lembrei daquele meme, daquele carinha lá. Já que você é o bichão mesmo, hein, doido? Você analisa, você critica. Quero que você traz a retrospectiva também dos filmes e séries mais buscados ao longo desse ano de 2025. Pois é, tem algumas das séries que nós comentamos aqui, séries sobre crimes, né, como Tremembé, Os Donos do Poder, da Globoplay, Tremembé, da Amazon Prime, e a série Ed Gein, daquele famoso serial killer que fazia aquelas coisas terríveis com as pessoas, cujas imagens estão aparecendo aí agora. Essas séries estão entre as mais procuradas no Google, né? Então, e a gente vê aí, mais uma vez, essa tendência do tema do crime. Então, isso aí está no Brasil, no exterior, as séries sobre serial killer, sobre assassinos, sobre crimes, estão uma tendência muito grande na Netflix, na HBO, na Amazon. Então, e as séries estão sendo muito comentadas. Eu estou notando uma coisa, as séries estão sendo mais comentadas do que os filmes, o que é muito triste, porque os filmes costumavam ser a vanguarda do cinema. Mas aí vieram as séries e se tornaram aquilo que era antigamente. Antigamente todo mundo falava, saía um filme, todo mundo falava daquele filme. Carandiru, Tropa de Elite, a gente passava meses comentando aquele filme. E agora se tornou as séries. Então Tremembé, até por causa do tema, né? Agora, o que me preocupa uma coisa é o seguinte, é que o tema está sendo mais relevante do que a linguagem audiovisual, ou do que a própria série em si.
Então, por exemplo, no caso dos Donos do Poder, que é sobre o Jogo do Bicho, a gente debate o Jogo do Bicho, fala da série que inspirou, que é da Globoplay, etc. Ed Gein, a gente fala do Ed Gein, do Serial Killer, até que ponto isso. Aí Tremembé fala dos personagens que estão aí atuantes. Então, virou muito voltado para os temas, para a repercussão daquelas pessoas que foram ali retratadas, que muitas delas estão vivas. Então, os personagens dos Donos do Poder, todas estão vivas aí, atuantes, estão andando aí, circulando pela Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, vira uma coisa muito focada no tema, em vez da linguagem. Então, eu lamento isso. Mano? Eu não sei como é que muda isso, né? Agora, e a história da Julia Roberts, hein? Que tinha toda uma expectativa em torno dela na disputa do Oscar, mas parece que o filme fracassou. É ruim o filme, Josias? Pois é, eu não vi esse filme, não deu para conseguir o ingresso lá no Festival de Veneza, porque foi muito concorrido. Eu vi a Julia Roberts lá passando para ir apresentar esse filme, né? Sobre a caçada e tal. Esse filme é de um diretor cult, um diretor importante, mas o filme fracassou nas bilheterias. Então, até a Julia Roberts se engajou, chamou Brad Pitt e outras pessoas para participarem, para atuarem, para ver se o filme tinha uma bilheteria maior. Mas isso não aconteceu. Mas isso não compromete a qualidade do filme. Eu acho que tem grandes filmes que floparam. Então, tem grandes filmes que nunca chegaram a fazer sucesso de bilheterias, como Cidadão Kane, que é um dos filmes mais importantes do século XX, foi um fracasso de bilheteria, não foi um grande sucesso de bilheteria, não foi relevante enquanto estava em cartaz, né? Não podemos julgar por isso. Mas aí isso impactou na campanha da Julia Roberts para o Oscar, né? E, Josias, em relação também, né, a todo esse contexto que a gente vive das séries brasileiras, eu vi que você faz algumas críticas, mas também não é um clamor daquilo que as pessoas querem saber. Eu gostei, por exemplo, da Os Donos do Jogo. Você fez várias críticas. Mas eu acho que você vai gostar mais. Eu acho que você vai gostar mais do O Que Vale é o Escrito, que é a série da Globoplay, que é o documentário com esses próprios personagens que você vai ver Os Donos do Jogo, você vai ver nessa série da Globoplay, que é a série mais vista da história da Globoplay, que é O Que Vale é o Escrito, que a cúpula do Jogo do Bicho, eles resolveram dar entrevista, o que é um fato sem precedentes, para essa série, e todos querendo um incriminar o outro. Então, um fica falando mal do outro, e aí a gente acaba vendo a história completa do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Então, isso aí virou essa série de ficção que é menos relevante, é menos impactante, menos dramática do que a série documentário. Então, parece que o Brasil tem essa grande vocação para o cinema documentário. As séries documentários, os documentários brasileiros são muito relevantes no mundo. Então, agora, essa série, de fato, tem muita relevância. Ela é muito importante, feita pela Netflix. E eu acho que outras séries vão ser feitas sobre o mesmo tema, porque o tema realmente uma coisa sem precedentes. Eu acho que a história da cúpula do Jogo do Bicho deixa a história do poderoso chefão no chinelo, entendeu? Porque é realmente impressionante. A irmã mandando matar a irmã, cunhado mandando matar o cunhado, gente mandando matar o outro, os concorrentes, e isso tudo no Rio de Janeiro de agora. Então, isso que a gente está vendo se passa agora. A gente está convivendo com essas pessoas. Eu ouvi o Diego aqui, Tavares, cochichando. O que foi? Fala pra gente aí. O David estava falando que gostou muito da série Os Donos do Jogo. Eu assisti a série inteira também, mas eu achei muito ruim, cara. Porque eu tenho uma coisa que é automática quando eu tô vendo uma série, um filme. Você tá crítico ultimamente? Eu tô Chato. problemático. Dando briga com todos. Eu comparei muito com outras séries que retratam realidades brasileiras, como, por exemplo, Cidade de Deus, como Tropa de Elite, onde a gente via que a qualidade das atuações, era bem melhor. Então, eu achei Os Donos do Jogo, assim, muitas serinhas clichê. Não sei, eu não sou um crítico. É meio novelão, assim? É meio novelão, isso, bem novelão. E eu acho que é uma tendência que tem se espalhado por séries brasileiras. Não é querer ser chato, achar que só a produção hollywoodiana é boa. Mas eu vejo que talvez essa necessidade de entregar muitos produtos, de um prazo de validade menor que uma série tem, que um filme tem, está fazendo com que essas empresas entreguem um material de qualidade muito mais baixa. Então, eu achei assim, eu cheguei até o final da série, mas, nossa, no final, eu
Eu acho que o último episódio eu vi em 3 tempos de 15 minutos, que eu não aguentava, eu dormia, eu sempre assisto série à noite, então eu assim, não gostei mesmo e tenho tido esse tipo de sensação com muitas outras séries, principalmente séries brasileiras. Você acha que tá mais descartável a série? Exatamente. Se tornaram produtos muito... Assim como aconteceu com a música também, enfim. Essas produções audiovisuais em geral se tornaram produtos de curto prazo de validade. Eu acho que a grande dificuldade dessa série é o casting, principalmente das pessoas jovens, dos atores jovens. Então, por exemplo, Mel Maia, coitadinha, ela tá muito mal nessa série, tá péssima, é um escândalo de tão ruim. Xamã também, o casting jovem dessa série. Agora você vê Juliana Paz, está muito bem, os atores mais velhos estão muito bem. E isso também, sabe o que é que tá havendo uma tendência hoje em dia de escalar a gente só pelo número de seguidores, para tá aí divulgação automática para a série. E aí coloca atores muito ruins e o resultado é que isso impactou na recepção da série. Mas não é só isso não, tem também a coisa do politicamente correto, que eles diminuíram a dramaticidade da história. A história original é muito mais dramática, muito pior, muito mais chocante. Eles reduziram a uma história muito menor, parecendo uma novelinha mesmo. Lamentável, mais um estrago aí que o streaming que a Netflix fez no audiovisual brasileiro. Eu gostei particularmente, principalmente daquela cena da Mel Maia, enfim. Não vou comentar muito porque eu quero passar o ano casado ainda. É uma tendência, Josias, a gente ter cada vez mais influenciadores... mais jovens, né, nessas séries, nesses filmes, para engajar mais, porque a gente sabe que a TV, ela perdeu um pouco daquele brilho, né? A gente já tá vendo esses atores atuando, esses influenciadores atuando em novelas da Globo, saindo cada vez mais em filmes, em séries. É mais para realmente ganhar um engajamento maior, ganhar mais visibilidade, porque a TV em si, né, esses atores que você citou, eles perderam um pouco, né, dessa atração por conta do Instagram, né, e das redes sociais, que ficaram mais fortes, e esses influenciadores mais novos ganharam mais força. Pois é, atualmente o ator não basta atuar bem, ele tem que ter milhões de seguidores na rede social, senão ele não é contratado. Isso é uma tragédia. E olha só, uma tragédia tão grande que poderia ter... O que eles poderiam fazer é ensinar, ter uma boa preparação de ator, porque muito dos grandes atuações do cinema brasileiro foi feito por não atores, como, por exemplo, na Cidade de Deus, Carandiru, muitos papéis foi feito por não atores. Até a Tânia Maria está repercutindo agora. Mas eles foram bem preparados. Não é o que acontece. Além de pegar influências, eles não preparam bem esses influencers para atuar. Então, e eu já vi projeto de filme, é a coisa mais comum hoje. Vem um projeto de um filme com o número de seguidores dos atores e soma o número de seguidores dos atores. Mas assim, é evidente que todo mundo tem que divulgar o filme tem que ser interessante, tem que ser vendável e tal. Mas o problema é que existe um exagero muito grande nisso, entende? Então as pessoas, os influencers, juram que já sabem atuar, que não precisam nem de uma preparação. Crítico como sempre, Josias Teófilo, muito obrigado pela participação aqui, meu amigo. Valeu.